Como a Andrea bem falou, né, a questão da pandemia trouxe muitas reflexões, né? Mas eu vou um pouco mais lá atrás. Né? Como psicóloga escolar, algo que eu sempre debato é se a escola estava evoluindo junto da sociedade, né? Que a gente vê a sociedade mudando, né? Há décadas aí a mulher inserida no mercado de trabalho e todas as modificações que a gente vê através do tempo, né, como é que a sociedade foi se transformando, mas as escolas, em sua maioria, continuaram organizadas como costumavam estar organizadas, né? Tanto em questões da sua infraestrutura, quanto em organização de sala, quanto em relação aos conteúdos, as formas de avaliação. E aí veio a pandemia, né, diante de um cenário global, né, um cenário mundial que pegou a todos nós de surpresa. Um dia estávamos trabalhando e ficamos sabendo que 15 dias depois que a gente ia voltar, depois não eram mais 15 dias, e assim ficamos por quase 2 anos, né, sem saber direito como seria esse retorno às aulas presenciais, que aconteceu meados do ano passado, né, em grande parte do país, e esse ano, né, desde o início, tentando recuperar o tempo perdido. E acho que é aí que a gente entra num grande erro que a gente consegue ver dentro da educação, que é essa busca por recuperar o tempo perdido, quando não foi só o tempo que foi perdido, né? Foram vidas perdidas dentro da escola pública. A gente pode ver também muitos casos de famílias, né, que perderam empregos, perderam parentes. Então, foram muitas coisas perdidas, não só o tempo, não só as aulas. E isso fez com que esses alunos, crianças e adolescentes, voltassem para dentro das salas de aula, que antes da pandemia talvez já não tivesse fazendo muito sentido para eles, né? Ainda com menos sentido, já que eles ficaram cerca de 2 anos afastados, né? Muitos não conseguiram acompanhar, como a Andrea falou, por todas as questões que a própria Andrea já falou, né? Não vou ficar repetitiva, mas um outro ponto também que eu vejo que aconteceu bastante foram principalmente adolescentes que ingressaram no mercado de trabalho para tentar complementar a renda da família e o estudo acabou ficando de lado, né? Então, esse jovem, essa criança que agora está dentro da sala de aula, né, tem que recuperar o sentido de estar ali dentro. Para além da questão pedagógica, né, de conteúdo, mas também a parte da socialização, que foi muito prejudicada ao longo desses últimos 2 anos, né? Os adolescentes começaram muitos sem saber como interagir, lembrando que adolescentes que estão por volta dos seus 13 anos agora, antes da pandemia, eles tinham 10, 11 anos. Né? Então, esse início de adolescência, eles não estavam dentro do grupo, né? Interagindo com o grupo. Então, é como se a gente tivesse dormido no tempo. Né? A gente viveu 2 anos de uma realidade que agora a gente está tentando voltar ao normal e a gente precisa considerar tudo o que aconteceu nos últimos 2 anos. Não dá para a gente simplesmente tentar voltar ao normal, voltar às cobranças ao normal, né? Em termos de conteúdo escolar. A gente precisa se olhar mais. Bom, a Ana Carolina... Passo as palavras da Andréia, realmente, porque no município onde eu trabalho, aqui no Rio de Janeiro, né, como psicóloga escolar, no meio do ano passado foi solicitado que a gente pensasse, a equipe de psicologia escolar pensasse um protocolo para o retorno dos alunos ao presencial. E quando a gente parou para pensar nisso, uma das primeiras coisas que a gente falou foi, mas e quem vai acolher o professor, né? Estamos falando sobre o acolhimento ao aluno, mas antes do aluno, né, a gente tem que acolher esse professor e antes do professor acolher os profissionais que continuaram no trabalho presencial também, né, que a escola não parou, os professores trabalharam remotamente, mas muitos funcionários trabalharam no presencial, inclusive durante a pandemia, né, o decorrer aí da pandemia, como os diretores escolares, profissionais de apoio, de secretaria. Então, muita gente envolvida e que precisa ser acolhida de fato. Quando eu disse aqui sobre os alunos terem perdido, né, perdido parentes, perdido vários pontos que eu citei,
todos os envolvidos, todo o corpo escolar perdeu tudo isso também, né? Os professores e os outros profissionais da equipe que trabalha dentro da escola, as famílias do entorno, né, da comunidade escolar, sejam aquelas famílias que o aluno, né, que o filho frequenta a escola, ou famílias ali do bairro, né, ao redor, que isso influencia também a comunidade do entorno e influencia a unidade escolar. Então, precisa desse acolhimento para todos. E a busca por todo esse atraso, entre aspas, né, cognitivo, de conteúdo que o ano vai passando, as crianças que hoje estão no segundo ano do fundamental, né, sem estarem alfabetizadas, e essa correria para alfabetizá-las até o final do ano, sem lembrar que elas eram alunas da educação infantil, né, antes da pandemia, então não tiveram estimulação motora suficiente, né, muito provavelmente, para serem alfabetizadas agora. Então, a gente tem que olhar para onde a gente estava, né, e para onde aquele aluno está agora. Quem conseguiu ter alguma estimulação, acesso a uma explicadora, ou os pais conseguiram ajudar de alguma forma, vão estar em determinado ponto. Quem não conseguiu, isso vai estar em outro ponto. E isso eu estou falando do aluno, né? Mas e o professor? Né? E o professor que não conseguiu se ambientar na internet? E o professor que teve um processo de luto durante esses anos, né, esses últimos 2 anos? Tudo isso precisa ser visto. A gente não pode pensar na escola somente no aluno. A gente tem que pensar na escola, né, enquanto instituição, que é recheada de pessoas, recheada de vidas ali dentro, que cada um tem a sua particularidade. Então, de fato, a atenção precisa vir de cima, né, da gestão, passando para a coordenação, passando para a equipe pedagógica, passando para os professores, e isso tudo reflete também no aluno, né? Então, não é que a gente não está pensando no aluno, tudo isso também vai refletir, né, ter resultados naquele aluno também que está na ponta. Eu incluiria não só a sensação de estar preso, que pensando em infraestrutura, né? Até uma vez um aluno foi fazer um desenho de uma escola para mim e parecia muito uma prisão. E eu questionei a ele, né? Isso é escola? Parece um presídio. Aí ele falou, é a mesma coisa. Né? Então, a infraestrutura por si só, né? Para alguém que estava em casa, que é o seu ambiente, né? Muitas vezes, apesar de estar em isolamento, né? Mas sendo recomendado isolamento, muitas vezes não estava necessariamente em isolamento. Então, voltar a ficar preso na infraestrutura da escola já seria por si só adoecedor, né? Um potencial adoecedor. Mas eu penso muito não só nas questões de infraestrutura, né, que pode dar essa sensação aí de claustrofobia, né, de prisão, mas também no excesso de cobranças. E aí volto a falar do professor e do aluno. Acompanhando os professores, eu vejo uma enorme cobrança do resultado dessa volta, né? Então, como eu citei o exemplo de alunos que precisam ser alfabetizados né, no segundo, terceiro ano do ensino fundamental. Esses professores estão sendo muito cobrados e, logicamente, acaba que essa cobrança passa para o aluno. Então, eu vejo que essa sensação, essa ansiedade, né, essa crise de ansiedade pode ter a ver, sim, com a questão de infraestrutura, pode ter a ver, sim, com a questão da quantidade de pessoas, né, em volta, porque não era algo que estava sendo comum, né, há 2 anos, então isso pode também trazer reflexos à saúde mental, né, estar no meio de muitas pessoas, mas também esse excesso de cobrança, então acaba sendo tudo muito, né, é muito fechado, é muita pessoa, é muita cobrança dos outros sobre o desempenho do aluno, cobrança do próprio aluno em querer, né, corresponder àquele desempenho. Então, tudo isso pode ser uma faísca para possíveis crises. Eu vejo como a escola perdendo o sentido. Se a gente pensar, a gente falou um pouquinho, né, no outro bloco, sobre as várias fases ali da vida escolar, mas pensando especificamente no ensino médio, são 3 anos, né, que dura o ensino médio. E a pandemia durou 2 anos.
Então, alguém que estava entrando no ensino médio, alguém que estava próximo a concluir o ensino médio, não conseguiu fazer isso dentro do tempo previsto, porque tivemos 2 anos aí da escola à distância, híbrida, né, com mudanças aí na forma de aprender e de ensinar. Então, a escola que já lutava para ser significativa, para apresentar ali o conteúdo de uma forma que fizesse sentido para aqueles adolescentes, o que não era totalmente alcançado, ainda perdeu mais ainda o sentido, além, lógico, né, da questão social e econômica, né, que muitas famílias perderam empregos, então os jovens dentro de casa viram ali a oportunidade de conseguir um bico, né, um trabalho que não precisasse de uma qualificação ali da mão de obra, mas que iria trazer mais uma renda para dentro de casa para colaborar ali com a família. Então, acho que tem a questão social e econômica que o país, né, entrou ao longo desses anos, e também a questão da escola, que não está fazendo mais sentido para todos os alunos, mas principalmente para esses mais adolescentes, que já têm na cabeça a questão de namoro, de empregos, né? Ele já está querendo ingressar na vida adulta ali, né? Que exige dele outros papéis, e a escola não é atrativa o suficiente para se mostrar útil para ele. Enumerar aí a quantidade de cobranças que eles têm, né? Fiquei pensando que há alguns anos atrás, não muitos, a gente comentava sobre a pressão que é o jovem do ensino médio ter que escolher a profissão que vai fazer o vestibular, né? Que teoricamente é a profissão que ele seguiria o resto da vida. Então, o jovem está cada vez com mais cobranças que vêm de todos os lados. E a questão de parecer estar sempre bem, estar bem-sucedido, com o ideal de ser bem-sucedido, né, que não é muito individual, né, não é um só. Estar bem-sucedido não é um ponto onde todo mundo tem que chegar, né? Cada um vai ter o seu ideal de estar bem-sucedido, de sucesso, enfim, de felicidade. O que eu vejo muito e que eu acrescentaria no que a Andrea falou é sobre a questão da gente conhecer a realidade daquele jovem, daquele local, né, daquele território, e entender quais são as expectativas que ele tem para ele mesmo, para que a gente consiga abrir horizontes, né? Porque muitas vezes o jovem de periferia, por exemplo, não conhece outra vida senão aquela que ele vive ali. Então, ele não pensa que poderia ser um médico, por exemplo, um advogado, porque ele não conhece médicos e advogados, né? Então, apresentar os horizontes. Eu vejo isso muito em escolas que estão rurais, onde as crianças, né, os jovens, eles são de famílias que trabalham com plantio, com criação de animais, e eles almejam aquilo ali para a vida deles. Não que isso não seja válido, ao contrário, o que eu quero dizer é que isso para eles é válido, né? Para a gente, de repente, que não mora naquela realidade, pode parecer diferente, para algumas pessoas que eu já ouvi falar, né? Pode parecer pouco, mas é a realidade dele. Então, não tem mal ele querer ser como o pai dele é. O que a gente pode tentar é apresentar que não existe só aquela realidade onde ele mora, existem outras. E se diante de outras ele falar, não, mas é isso que eu quero, então ele vai escolher de uma forma consciente, não só como se estivesse aceitando o destino ali que foi imposto pela família. Então, o que falta para a gente é conhecer a realidade que esses jovens estão inseridos e validar as escolhas deles. Não tem nada de mais, né, em ouvir alguém falar que só quer ser entregador, por exemplo. Eu quero ser entregador, eu quero trabalhar de moto, quero ser motoboy, né, como muitos meninos já me falaram. É importante a gente entender o porquê que ele quer isso, né? E validar se isso é uma escolha dele consciente, se ele está fazendo essa escolha de forma consciente, não há um mal nisso. A gente só não pode deixar que essas escolhas sejam feitas por pressões externas ou por desconhecimento de outras possibilidades, né? Então, a gente precisa estar atento a eles e conhecer e validar a realidade que eles vivem. Olha, eu queria acrescentar, vou tentar te responder, mas pegando um pouco do gancho que a André estava falando,
que eu vejo realmente as famílias com medo da escola, mas a gente precisa pensar o porquê que elas estão com medo da escola, né? A escola, geralmente, em que momentos ela chama a família? Geralmente em reuniões, né, que são gerais, com todas as famílias lá, do professor, com as famílias da turma dele, e essas reuniões que são coletivas, geralmente são de informes, onde só um lado fala, então a família não tem vez para falar, né? Ou então acontecem as temidas, sim, convocações, onde aquela família individualmente é chamada para conversar sobre aquele aluno específico. E geralmente essa conversa que é individual, ela acontece num tom de acusação, de cobrança. Então a família está acostumada a ir para a escola para não ter voz ou para ser cobrada. Então ela não quer estar na escola, né? A escola ela precisa repensar essa forma de aproximação. Até porque as escolas também se queixam do que eles falam, né, da falta de parceria da família. Então, a escola precisa ser um ambiente acolhedor para todos os alunos e as suas famílias, que os alunos, eles não são só eles, né, eles chegam com essa bagagem. Em relação a essa questão da validação, né, hoje em dia, essa validação, o jovem procura por todos os lados, né? Antigamente, era somente a validação da família, então era comum, por exemplo, o filho seguir a profissão do pai, porque já estava validado, né? Ou da mãe, enfim, mas era comum aquela profissão se perpetuar dentro da família, aqueles escritórios, né, de advogados com o mesmo sobrenome, né, ou de médicos, onde a família compartilhava ali consultório. Então, isso era o comum, que era a validação da família que importava. Depois, com a chegada na escola, na adolescência principalmente, o adolescente começa a precisar da validação dos colegas, né? E de outros adultos de referência, dependendo da relação dele com o professor, também vai querer a validação do professor. Mas hoje em dia, eles querem muito mais uma validação de desconhecidos, né? Do social, das redes sociais. Ele quer postar uma coisa no Instagram e viralizar, que é a validação de lá milhares de desconhecidos. Então, a validação para as escolhas do adolescente, ela é importante, ele precisa dessa validação, mas hoje em dia a família tem ainda o seu papel, a escola tem ainda o seu papel, mas o grau de importância está mais segmentado, está mais dividido, né? Não só entre família e escola, mas entre todo esse público aí que se consegue alcançar através da internet e do. Bom, o que eu vejo daqui da onde eu estou, né, no ano que estamos, olhando para frente, eu vejo o caos, né? Acho que essa palavra resume: caos, adoecimento, uma escola parada no tempo, né, de fato. Mas não é o que eu gostaria de ver, né? Então eu tenho esperança de que a gente consiga, através desses debates, através dessas conversas, que a gente consiga repensar pontos importantes da estrutura de educação enquanto política pública, né? Não de uma instituição ou de outra, mas enquanto política pública. Né, como eu falei lá no início, muitas coisas já precisavam ser repensadas, independente de pandemia. Né? A tecnologia já vinha evoluindo e o que as escolas ganharam foram cartazes de proibido uso de celular. Né? Então, a tecnologia era vista como vilã, como inimiga da educação. Né? Os alunos que usavam celular dentro de sala de aula não eram bem vistos, né? Eram considerados alunos problema. Veio a pandemia, o celular teve que ser o maior aliado da educação, né? Que muitos alunos só tinham o celular para ter acesso ao conteúdo da escola. E agora, na volta, né, da pandemia, o celular está posto de novo como vilão, como inimigo. Né? Então, o que precisa é repensar pontos estratégicos da política pública de educação. E aí, em relação ao uso da tecnologia, mas não necessariamente o celular ou o computador, né? Mas sobre por que a tecnologia é tão atrativa, né, para os adolescentes? Por que eles ficam horas e horas vendo essas redes sociais, né? Por que isso é tão interessante? Né? A gente até estava falando aqui sobre as coisas serem rápidas, sobre eles quererem tudo muito rápido, né? Até que ponto a escola consegue não necessariamente se equiparar a essa agilidade da tecnologia,
mas não ficar tão monótona, tão chata na visão mesmo dos alunos, né? Tão parada, e começar a se aproximar mais do que eles buscam, do que eles se beneficiam, né? Muitos professores, há um tempo atrás, né, começaram a inserir naqueles conteúdos mais de decoreba, né? As musiquinhas para decorar fórmulas, as musiquinhas para decorar datas históricas. E isso era visto como uma super inovação, né, de quem fazia. Nossa, né, nas redes sociais vinham os comentários, né? Queria que meu professor fosse assim, se fosse assim teria sido mais fácil. Hoje em dia, isso parece até antigo, né? Para quem está dentro, quem convive com esses alunos, isso já parece até antigo. A escola precisa se renovar, ela precisa se repensar na forma de apresentação do conteúdo, na forma mesmo em que se organiza, né? Será que ainda faz sentido, como a maioria das escolas se organiza nas fileiras, ali, um atrás do outro, né? Por que não ensino colaborativo? Por que não os pares, né, se educarem? Por que não o professor como mediador do conteúdo, né, da aprendizagem, e não como detentor do grande saber, da verdade na frente, né? Então, acho que vários pontos poderiam ser repensados e que, ao longo dos anos, a gente ia colhendo os resultados e vendo o que precisava ainda mudar, o que precisava aprimorar. A educação, ela está estática em um mundo que mudou tudo ao redor, né? Então, é como se tivesse passado um furacão no bairro, levou tudo, só deixou o prédio da escola, tudo se reconstruiu em volta, muito mais moderno, muito mais bonito, e a escola está lá intacta, né? E a escola não pode mais estar intacta. Obrigada a vocês mais uma vez, né? Sempre é bom estar num espaço de discutir sobre educação, porque a educação se faz assim, né? Com troca, com discussão, com debate. Eu só conheço essa forma de fazer educação, com discussão e com acolhimento. E pensando no acolhimento, para encerrar, eu queria dizer que nesse momento as escolas estão precisando de acolhimento, mas não ações de acolhimento, porque acolhimento não é algo que você faz e acabou, né? É postura de acolhimento. Então, que a gente consiga acolher a escola, né? E todos que lá dentro estão. Muito obrigada mais uma vez. Sempre que quiserem, que eu puder contribuir, vou ficar muito feliz em estar aqui. Muito obrigada novamente, menina.